Inscreva-se aqui no nosso canal. Bom pessoal, aqui nós estamos começando mais um vídeo. Eu acho que eu cheguei a mostrar aqui para vocês a gente produzindo aqui uma horta. E exatamente no lugar onde eu ia fazer essa horta havia cana. E não eram muitas, mas haviam. E então eu não quero perder essa espécie dessa cana. Uma espécie que meus avós cultivavam e provavelmente também receberam de familiares antigos deles. O que então que nós vamos fazer? Nós vamos tirar aqui as touças usando o auxílio de uma cavadeira. Pode também se utilizar o auxílio de um enxadão. Aqui eu vou retirar essas touças, vou picar elas em algumas para que eu possa plantar em outro local e elas possam aí vir a produzir novamente. Essa espécie aqui, principalmente se você plantar num solo de qualidade inferior, que não seja uma terra muito fértil, ela vai dar um nível de açúcar, de doçura muito elevado, um nível de doce muito elevado. É uma espécie aí bem antiga e que já era cultivada aí pelos meus antepassados. Eu estou mostrando aqui uma outra dela, uma outra torceira dela. Essa aqui eu não vou arrancar, tá próximo aqui, mas eu não vou arrancar. Para mim poder manter essa espécie de cana aí. Ela é danada para dar broca, mas mesmo assim é uma espécie muito boa e eu quero continuar preservando ela aqui. Então para isso eu vou utilizar aqui essa cavadeira para mim poder arrancar ela do lugar igual eu falei. E depois disso nós vamos transportá-la num balde. Pode ser em qualquer vasilha também, mas eu vou transportar aqui num balde para mim levar para o local de plantio, que eu não quero perder a espécie dela. Porque essas espécies antigas, todas, independente de quais seja, se seja cana, se seja laranja, se seja cidra, qualquer uma delas, elas não têm a condição de produzir iguais as de hoje produzem. Porém, elas produzem o dobro ou o triplo de nutrientes possíveis, porque elas não sofreram modificação. Elas são igual foram feitas aí, igual foram encontradas na natureza, as primeiras, elas têm super nutrientes e isso aí ajuda muito. Então eu quero preservar, né, manter essa espécie para que não perca a qualidade dela. Muitas pessoas tinham dessa espécie aqui na região e hoje em dia não tem mais. Estão optando por uma variedade que, além dos gomos serem maiores, é muito mais macia e produz muito mais quantidade. Isso aí, se você for pensar em uma escala comercial, se você for ter um alambique para produzir destilados a partir da cana, é uma ideia válida, porque você não está produzindo para você, você está produzindo em escala comercial, correto? Se você for produzir rapadura também em escala comercial, não é uma coisa que você está produzindo diretamente para o seu consumo. Embora o correto fosse que tivesse mais nutrientes, mas para você produzir numa escala industrial aí, se você ficar com variedades antigas, você vai ter pouco lucro e outras pessoas vão produzir aí com outras variedades e vai acabar produzindo muito mais que você. Então, infelizmente, quando você vai produzir para comércio, você tem que usar outros tipos de variedades, que inclusive ela dá muito maior de tamanho e os gomos são muito maiores do que o que essa daqui produz. E também tem um nível de doce muito bom, então é um nível do cara produzir. Porém, no meu caso, como é para mim fazer caldo de cana, talvez alguma vez fazer melado, então eu não vou abrir mão de ter essa espécie, de ter essa variedade aqui na minha propriedade, mesmo que ela não produza tanto quanto as outras produzem. Eu vou respeitar essa espécie pelo que ela é, pelo que ela já simbolizou aí para minha família. Tenho outra espécie aqui também de cana que poucas pessoas têm, que deixaram para trás e não usam mais, também com uma qualidade bem boa, e eu quero mantê-las por aqui. Então eu vou trazê-la para esse local aqui. Aqui eu tenho uma espécie de capim de corte, daqueles de fazer
alimento para criação e ele tomou conta aqui de um local que ele não deveria ter tomado. Então eu vou arrancar aqui algumas tuças dele e depois eu vou plantar elas nesse lugar aqui, um local onde elas vão poder produzir. Já teve cana aqui, produzia muito bem e eu vou deixar ela nessa região aqui. É uma espécie que produz pouco, igual eu falei, mas sempre vale a pena porque ela não sofreu alteração, ela não foi modificada. Igual a espécie de cana caiana que eu tinha aqui, acabei perdendo. Era uma espécie muito antiga mesmo. E era uma espécie de muito boa qualidade. Infelizmente acabei perdendo essa espécie. Já achei aqui na região, porém já é espécie que vieram aí modificadas de laboratório para serem mais produtivas. Eu acho que então não é uma coisa que eu quero ter aqui, não é uma coisa que eu pretendo ter para mim, para o meu consumo. Eu pretendo ter uma coisa de boa qualidade para mim consumir, com muito mais nutrientes. Eu procuro sempre, quem acompanha o nosso canal, sempre trazer variedades crioulas, de espécies crioulas, para mim estar conservando. E isso aí é um detalhe que a gente chama sempre atenção, né? Se você vê aí alguns canais aqui da plataforma, você vai ver que os caras aí, os grandes, os donos das grandes big techs, esses caras aí, eles estão mobilizados para manter as espécies que existem no solo por algum motivo, né? Eles estão motivados aí a guardar sementes em galpões gigantes, protegidos de tudo, né? Eles estão sabendo aí de muito mais coisas do que a gente imagina, né? Então, não vamos falar isso aqui agora no canal, mas a gente também quer manter a espécie. Mas, mesmo assim, eu vou mantê-los aqui. E tem outras espécies também que eu estou mantendo. Eu acho que eles estão sabendo de algo que a gente nem imagina. E aí a gente também tem que preservar as espécies antigas. Até porque as espécies de hoje em dia, como eu havia informado, não têm a quantidade de nutrientes do que a antiga tinha. É a variedade, a gente tem que entender que ela veio desse jeito para o mundo. Então, para que vai modificar? Se fosse para aumentar a quantidade de nutrientes, seria válido. Agora, sempre quando modifica, normalmente diminui, aumenta a produtividade, mas diminui a qualidade nos nutrientes. Então, isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo aqui, preservando aí as sementes crioulas, as espécies crioulas. A cana ela é uma espécie que você não planta em semente, você planta normalmente usando um pedaço do caule da planta. Normalmente você faz isso, que se chama oia, a parte que você planta, e ela brota e vai produzindo novos. Se você olhar na internet aí, você vai achar um monte de sementes. Mas quem me garante que aquelas sementes não foi de uma variedade que já sofreu alguma alteração, né? Então, você talvez tenha algo muito produtivo, mas com baixa eficiência de nutrientes. Então esse foi o nosso vídeo do canal de hoje. Agradecemos a todos vocês, fiquem todos com Deus e até mais.